Deus fala e julga com justiça. Reflexão sobre o Salmo 50 a Salmo 50 é um chamado solene de Deus ao seu povo. Ele se apresenta como o juiz supremo, aquele que não se cala, que brilha com esplendor e vem para pôr as coisas em ordem. Desde o Oriente até o Ocidente, Deus, o Senhor, convoca toda a terra. V31. Ele nos lembra que a verdadeira adoração não está apenas nos sacrifícios e rituais, mas na sinceridade do coração e na obediência. Esse salmo não é um clamor desesperado de um servo que busca socorro. É a voz de Deus majestosa e imponente chamando todos os habitantes da terra para ouvirem o seu julgamento. Não é uma convocação qualquer. É a palavra do Rei dos Reis, do Senhor do Universo. O fogo vai adiante dele, e ao seu redor há uma grande tempestade. 3. Isso mostra que ele não vem de maneira suave, mas com autoridade, poder e glória. Deus não se dirige aqui aos ímpios de fora, mas ao seu próprio povo. Ele diz: reúnam os meus fiéis que fizeram comigo aliança por meio de sacrifícios. Feito 5. Ele está chamando à responsabilidade aqueles que conhecem o seu nome, que têm uma aliança com ele. Isso nos alerta. Não basta conhecer a Deus, é preciso viver em integridade diante dele. Ele afirma que não precisa dos sacrifícios que o povo oferece continuamente. 8. Não porque os sacrifícios sejam maus, mas porque a motivação estava errada. Deus vê além das aparências. Ele não se impressiona com cerimônias. Ele sonda os corações. Ele diz: meus são todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. 10. Nada falta a Deus. Ele é o dono de tudo. Portanto, o que ele quer de nós não são ofertas externas, mas um coração rendido, sincero, humilde e grato. Quantas vezes nós também oferecemos algo a Deus apenas por obrigação, ou para aliviar a consciência? Vamos à igreja, fazemos uma oração, lemos um versículo, mas nosso coração está distante. Deus não quer uma religião mecânica. Ele deseja um relacionamento vivo e verdadeiro. Ele diz: oferece a Deus sacrifício de gratidão e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. 14. O verdadeiro sacrifício que agrada a Deus é a gratidão. Um coração agradecido reconhece quem Deus é e o que ele faz. A gratidão não nasce de circunstâncias perfeitas, mas de um espírito que confia no Senhor mesmo em meio às lutas. Além disso, ele nos convida a cumprir os votos, as promessas e compromissos que assumimos com ele. Muitos fazem votos nos momentos de dor, mas esquecem quando tudo melhora. Deus chama à fidelidade. E então, ele dá uma linda promessa: invoca-me. No dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. 15. Que palavra poderosa! Deus não nos abandona no dia difícil. Pelo contrário, ele quer que o busquemos, que clamemos por sua ajuda. Ele promete nos livrar. E como resposta, nossa vida será um testemunho para glorificá-lo. Não somos salvos para viver por nós mesmos, mas para dar glória ao nome dele. Mas, a partir do versículo 16, Deus fala aos que vivem em hipocrisia. Ele diz: que direito tens de recitar os meus estatutos e de tomar a minha aliança na tua boca, visto que aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti? 16:17. Deus está repreendendo aqueles que conhecem a sua palavra, falam sobre ela, até ensinam outros, mas rejeitam a correção e vivem em pecado. Isso nos ensina que não adianta conhecer a Bíblia se ela não transforma nosso coração. Não adianta ter um discurso bonito se nossas atitudes contradizem a verdade que professamos. Deus vê tudo. Ele continua: quando vês um ladrão, consentes com ele, e tens parte com adúlteros. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama engano. 18:19. É uma descrição clara da hipocrisia. Uma vida de aparência santa, mas cheia de cumplicidade com o pecado. E então Deus diz algo muito sério: estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que eu era como tu,
Mas eu te repreenderei e porei tudo à tua vista. Vérate 21. Muitas vezes confundimos o silêncio de Deus com a aprovação, mas ele é paciente, esperando o arrependimento. No entanto, o dia da correção chega. Nada fica escondido diante dele. O versículo 22 traz um aviso solene. Considerai nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não despedace, sem haver quem vos livre. A justiça de Deus é real. Ele é amor, mas também é justo. A graça está disponível, mas não deve ser desprezada. O tempo de arrependimento é agora. Por fim, Deus conclui com uma promessa linda e cheia de esperança. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. 23. Ele está nos chamando de volta ao caminho da verdade. Um caminho de louvor sincero, de vida alinhada com a sua vontade, de obediência e santidade. A esse, Deus mostra a sua salvação. O Salmo 50 nos chama à reflexão profunda. Ele nos leva a examinar nossas intenções, nossas atitudes e nosso relacionamento com Deus. Não se trata de aparência ou tradição, mas de vida autêntica diante do Senhor. É um convite à restauração, ao arrependimento e à adoração verdadeira. Que possamos ser achados entre aqueles que louvam a Deus com sinceridade, que vivem o que pregam, que confiam nele no dia da angústia e que o honram com uma vida transformada. O Senhor está falando. Ele brilha como o sol e julga com justiça. Que possamos ouvir sua voz, nos humilhar diante dele e andar nos seus caminhos. Deus declara: não repreenderei vocês pelos seus sacrifícios, que continuamente estão diante de mim. Mas não preciso dos touros do seu curral, nem dos bodes dos seus apriscos. 28:9. Ele é o dono de tudo, Senhor do mundo e de toda criatura. O que ele deseja de nós é gratidão, fidelidade e vida íntegra. Essa declaração revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não é como os deuses pagãos que dependem das ofertas humanas para se manterem fortes ou satisfeitos. O Deus verdadeiro é autossuficiente. Ele não precisa de nada, mas deseja tudo de nós. Não coisas, mas nosso coração, nossa rendição, nossa verdade. O povo estava preso a uma prática religiosa que, embora correta exteriormente, havia perdido seu sentido interior. Eles ofereciam sacrifícios, sim, mas não ofereciam a si mesmos. A adoração virou rotina, e a rotina virou frieza espiritual. Eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe, e isso é algo que o Senhor sempre confrontou, desde os tempos dos profetas até os dias de Jesus. Deus não está dizendo que os sacrifícios eram errados. Ele mesmo os havia ordenado na lei. Mas o problema era a motivação, o vazio espiritual, a falta de arrependimento. O povo fazia do sacrifício uma moeda de troca com Deus. Eu ofereço algo e Deus me abençoa. Mas Deus não pode ser manipulado. Ele é Senhor, não servo. Ele continua: pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares nas montanhas. 10. Tudo já é dele. Nada que lhe damos lhe acrescenta valor. Isso nos confronta também. Será que temos tentado agradar a Deus com ações vazias, tentando comprar seu favor com práticas religiosas, enquanto nosso interior permanece intocado? O que Deus realmente quer é relacionamento. Ele quer que vivamos com consciência de quem Ele é e de quem nós somos nele. Um coração grato, uma vida fiel, um espírito íntegro. Isso sim é um culto verdadeiro. E a gratidão, quando genuína, transforma a nossa maneira de viver. Passamos a obedecer não por obrigação, mas por amor. Fidelidade não é apenas ir à igreja ou ler a Bíblia. É permanecer firme mesmo quando ninguém está vendo. É dizer não ao pecado, mesmo que tudo e todos estejam dizendo sim. É amar a Deus com atitudes e não só com palavras. E a integridade é viver de forma inteira, sem dividir a vida em partes, uma parte para Deus, outra para o mundo, outra para mim.
É ser a mesma pessoa no altar, em casa, no trabalho e, em secreto. É andar na luz, sem máscaras, sem fingimentos. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não com rituais automáticos, mas com entrega profunda. Ele não quer apenas a canção, mas o coração por trás dela. Não apenas a oferta, mas a vida por trás da oferta. Por isso, ele nos chama hoje à reflexão. Será que nossa fé tem sido viva ou apenas uma rotina? Será que estamos apenas oferecendo touros e bodes? Ou temos nos oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como diz Romanos 12:1, o Senhor nos convida a sair da religiosidade superficial e mergulhar em intimidade com Ele, a deixarmos a formalidade e buscarmos profundidade, a trocarmos o costume pela paixão espiritual. Deus não está interessado apenas no que fazemos por Ele, mas em quem estamos nos tornando nele. O que vale para Deus é um coração quebrantado, que reconhece sua dependência, que não finge santidade, mas busca transformação. Um coração que ama a presença de Deus mais do que os benefícios que ela traz. Ele quer que nossas ações sejam expressão de um coração grato, que nossas orações sejam movidas por fé e não por interesse, que nossos louvores subam como aroma suave porque vem de um coração que o ama acima de tudo. A gratidão que Deus busca não é apenas por aquilo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ela nasce da contemplação da sua grandeza, da sua misericórdia, da sua fidelidade. E essa gratidão nos impulsiona a viver de maneira santa, honrando a Deus em tudo. Seja fiel, seja grato, seja íntegro, porque é isso que Deus espera de nós. E quando entregamos essas coisas a Ele, estamos oferecendo o que realmente importa, aquilo que toca o coração de Deus. A palavra é clara. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão e cumpra os votos que fez ao Altíssimo. Ventos 14. É a nossa entrega verdadeira que o agrada. Ele nos chama a invocá-lo no dia da angústia, prometendo nos livrar. E, assim, nós o honraremos. 15. Esses 2 versículos carregam um poder transformador. Eles revelam o coração de Deus e o que Ele realmente espera de seus filhos. Não são ofertas materiais que impressionam o Senhor, mas sim gratidão sincera e compromisso de vida. A gratidão é a essência do verdadeiro culto. É reconhecer, com humildade, que tudo o que temos vem dele. É olhar para Deus e dizer: mesmo que eu não entenda tudo, eu confio em ti e te agradeço. O Salmo nos convida a apresentar a gratidão como sacrifício. Isso significa que haverá momentos em que agradecer será um ato de fé e não de sentimento. Nos dias difíceis, louvar a Deus pode parecer ilógico, mas é exatamente aí que o louvor se torna um sacrifício agradável. É nesse momento que mostramos que não seguimos a Deus apenas pelas bênçãos, mas por quem Ele é. Além disso, o texto nos exorta a cumprir os votos feitos ao Altíssimo. Quantas vezes prometemos algo a Deus em tempos de dor ou desespero? Senhor, se me livrares disso, eu te servirei com mais fidelidade. E quando tudo passa, esquecemos. Mas Deus não se esquece. Ele leva a sério as palavras que saem dos nossos lábios. Ele nos chama a viver com responsabilidade espiritual, com integridade de compromisso. Cumpra os votos. Honre o que você prometeu. Seja uma pessoa de palavra, não só diante dos homens, mas, sobretudo, diante de Deus. A obediência é uma forma de louvor. É assim que mostramos que levamos nosso relacionamento com Ele a sério. E então vem a linda promessa: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vana 15. Aqui vemos o caráter misericordioso e acolhedor de Deus. Ele não nos rejeita quando estamos fracos ou em crise. Pelo contrário, Ele nos convida a buscá-lo. Ele deseja ser nosso refúgio e fortaleza. Ele quer ser o primeiro a quem recorremos, não o último. Esse convite mostra que Deus não se cansa de nós. Mesmo que tenhamos falhado, mesmo que tenhamos esquecido os votos, ainda assim Ele nos chama para perto.
O livramento dele não é uma recompensa por méritos, mas uma expressão do seu amor. Ele nos ouve, ele nos atende, e ao agir ele se revela, e assim, nossa vida o glorifica. Quando Deus intervém, não é apenas para resolver um problema, é para que o seu nome seja exaltado. E ao testemunharmos seu poder, nosso coração se enche de louvor, e nossa fé se fortalece. O livramento de Deus é também um meio de transformar o nosso interior. Ele quer que passemos por cada dificuldade com confiança, sabendo que no tempo certo ele agirá. Invocar a Deus no dia da angústia é reconhecer nossa limitação e declarar nossa dependência. É dizer: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. Essa humildade abre o caminho para o socorro divino. E quando ele nos livra, nossa vida se torna um testemunho vivo. As pessoas olham para nós e veem a mão de Deus. Elas reconhecem que não foi sorte, esforço ou coincidência. Foi o agir do Altíssimo. E assim, Deus é glorificado através da nossa história. Portanto, ofereça gratidão, cumpra os votos e clame ao Senhor na angústia. Essa é a trilha da adoração verdadeira. Não é uma religião fria, mas uma caminhada viva com o Deus que ouve, que vê, que livra e que transforma. Ele é digno de toda confiança e jamais deixará de honrar aquele que o honra. Mas há também uma exortação para aqueles que vivem na aparência, dizendo palavras de fé, mas rejeitando a correção de Deus. O Senhor vê todas as coisas e diz: Pensaste que eu era como você, mas agora o repreenderei. Volta 21. Ele chama ao arrependimento e à mudança. Essa parte do Salmo é um alerta sério para quem vive uma fé superficial. São pessoas que falam sobre Deus, que até citam versículos, que frequentam ambientes religiosos, mas que rejeitam a transformação que a palavra exige. Deus não está interessado apenas em palavras bonitas ou gestos religiosos. Ele quer verdade no íntimo, um coração disposto a se render e ser moldado. Deus vê além da aparência. Nada escapa ao seu olhar. Quando ele diz: Pensaste que eu era como você, está confrontando a ideia errada que muitos têm, a de que Deus tolera o pecado, que ele é indiferente à maldade, que sua graça cobre tudo sem necessidade de arrependimento. Mas isso é um engano perigoso. O Senhor é misericordioso, sim, mas também é justo e santo. Ele não se cala para sempre. Ele não ignora o erro. Seu silêncio não é aprovação, é paciência. Mas chega o tempo da repreensão. E quando ele fala, ninguém pode ignorar. Suas palavras são como espada afiada que penetra fundo, separando o certo do errado, o falso do verdadeiro. Ele nos chama a sair da hipocrisia e voltar à sinceridade. Deus deseja quebrar o ciclo da religiosidade vazia e nos levar à comunhão verdadeira. Ele quer que deixemos os caminhos tortuosos e voltemos ao caminho estreito que conduz à vida. Isso só acontece quando há arrependimento genuíno, aquele que nasce do coração e se manifesta em atitudes. Arrepender-se é reconhecer o erro, sentir dor pelo pecado e tomar uma nova direção. É abandonar a aparência de piedade para viver uma fé autêntica. É deixar de lado o orgulho, a teimosia, a dureza de coração e se render ao toque transformador do Espírito Santo. E então, após a exortação, vem a promessa gloriosa. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. 23. Que palavras maravilhosas! Deus mostra o contraste entre o falso adorador e o verdadeiro. O primeiro vive de fachada, o segundo vive de gratidão. Aquele que oferece louvor sincero, que vive com um coração grato, está glorificando a Deus de forma autêntica. E essa vida de gratidão leva a uma caminhada reta. Perceba que a promessa está ligada à conduta, ao que anda nos meus caminhos. Não é só o que fala ou canta, mas o que vive segundo os princípios de Deus. E o que ele promete a esse? Mostrar sua salvação. Essa é a maior de todas as bênçãos.
Ver a salvação de Deus é experimentar o seu perdão, sua libertação, sua restauração. É viver em paz com Ele, ser guiado por Ele, ser sustentado por Ele em todos os momentos da vida. É ter a certeza da vida eterna. A gratidão e a obediência caminham juntas. Quem é grato, obedece. Quem obedece, honra. E quem honra, recebe revelações de Deus que só são acessíveis aos que o amam de verdade. Portanto, que possamos ouvir essa palavra com temor e reverência. Que sejamos despertados para abandonar qualquer forma de religiosidade vazia e viver uma fé real. Que sejamos gratos em tudo, obedientes em tudo e fiéis em tudo. Pois a salvação de Deus é revelada àqueles que andam com Ele de verdade. Que este salmo nos desperte a viver com reverência, sinceridade e coração quebrantado diante do Senhor. Que nossa vida seja um sacrifício vivo de louvor e gratidão, e que nossa confiança esteja sempre naquele que nos salva. O Salmo 50 nos chama à maturidade espiritual. Ele nos lembra que Deus não se impressiona com atos exteriores se o interior estiver distante. Ele deseja uma adoração verdadeira, que vem de corações que o conhecem, o amam e o temem. Reverência não é medo paralisante, mas respeito profundo, admiração santa e uma consciência constante da sua presença. A sinceridade é a base de um relacionamento saudável com Deus. Ele não espera perfeição, mas verdade. Ele prefere um pecador arrependido do que um religioso orgulhoso. O coração quebrantado é solo fértil para a graça. Onde há humildade, há espaço para Deus agir. Quando nossa vida se torna um sacrifício de louvor, não cantamos apenas com a boca, mas com nossas atitudes. Louvamos quando perdoamos, quando somos honestos, quando escolhemos amar. A gratidão se revela quando, mesmo nas provações, não deixamos de confiar, e confiar em Deus é reconhecer que Ele é suficiente. Que mesmo quando tudo parece incerto, Ele continua sendo nosso refúgio. Que sua salvação não é apenas um evento no futuro, mas uma realidade que transforma o presente. Assim, que cada dia nosso seja vivido com propósito, que busquemos agradar a Deus, não com rituais vazios, mas com uma vida consagrada, que nossos passos reflitam os caminhos do Altíssimo e que nosso coração esteja sempre sensível à sua voz. No fim, o Salmo 50 nos aponta para a essência da fé: amar a Deus com todo o nosso ser, que Ele seja o centro, o motivo e o destino de tudo o que somos, e que ao caminharmos com Ele, vejamos sua salvação brilhando em cada área da nossa vida. Amém.